O nosso tema hoje, gente, é assim, é algo tão importante, apesar de ser algo tão simples, mas realmente faz toda a diferença na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, nós estarmos conectados com os ciclos da natureza, né? O que significa um ano novo, né? O que é um ano? O ano é o tempo que a Terra leva para dar um giro completo em volta do Sol. E enquanto essa nossa amada, né, Terra, nosso planeta Terra está dando essa volta em torno do Sol, acontecem as 4 estações do ano. E de acordo com essa proximidade maior ou menor do Sol, de acordo com essa maior ou menor incidência de luz solar, tudo muda no nosso organismo, seja no corpo físico, emocional, mental, espiritual, energético, seja nas plantas, seja nos animais, seja no ar, seja na terra, tudo muda, né? De acordo com a etapa em que a Terra está circulando em volta do Sol, que fica diferente entre um hemisfério e o outro. Então, quando a gente fala em Ano Novo, nós deveríamos estar falando, comemorando, celebrando, né, a nossa relação, a relação do nosso planeta dando a volta em torno do Sol. E cada uma dessas estações do ano, que são as 4 estações, elas vão ter um impacto muito forte mesmo. Na nossa última live que a gente falou, a gente dedicou uma live especialmente sobre o equinócio do verão, pois no dia 21 de dezembro nós entramos no equinócio de verão. Nós falamos também sobre o Natal, sobre como se prepara o verdadeiro pinheiro de Natal, a verdadeira guirlanda de Natal, né? Então, a cada estação, eu vou estar sempre fazendo uma live para lembrar a todos da importância de estarmos conectados com cada uma das fases da natureza, dos ciclos da natureza, porque isso mexe em tudo na nossa vida, tá? Quem assistiu a live do solstício de verão, hoje eu vou estar pincelando um pouquinho das 4 estações e um pouquinho das 4 fases da Lua, e também vou estar pincelando um pouquinho do calendário Maia, que é um ciclo de 20 dias que fica se repetindo, né, a força espiritual de cada um desses 20 dias, que eles chamam de vintena. Então, a cada 20 dias se repete tudo de novo, aquela sequência de 20 dias, e cada dia, nesse calendário Maia, é um dia de a gente fazer alguma coisa específica. E é impressionante como sempre dá certo. Então, vamos passar para o nosso próximo slide e vamos dar continuidade, né? Então, o calendário que foi inventado agora, no tempo moderno, é um calendário que não tem nada a ver com a natureza, que não leva em consideração a nossa saúde, que não leva em consideração a nossa essência, que não leva em consideração que nós somos a própria natureza. Esse calendário gregoriano de hoje em dia, ele foi criado para nos afastar da natureza, para nos afastar da nossa essência, da nossa intuição, dos nossos instintos e do nosso poder pessoal. Porque uma pessoa que está conectada com os ciclos da natureza, essa pessoa tem o seu poder pessoal muito mais ativado. Porém, existe um sistema que ele precisa de mão de obra para se sustentar. Então, é uma armadilha muito bem montada, né, por esse sistema financeiro, que ele acabou nos escravizando, né? Eles inventaram um calendário que não tem nada a ver com a natureza, que não tem nada a ver com a nossa saúde, nos coloca para trabalhar, nós acabamos sendo escravos do tempo, escravos do dinheiro, escravos do trabalho, escravos da vida, né? Passamos a não viver a vida com plenitude, passamos a não sentir o tempo na sua essência, e fica aquela correria. Então, esse calendário artificial, ele traz nitidamente ansiedade, estresse, depressão, angústia, agonia, porque a pessoa fica ali com aquela sensação ruim e não sabe nem por quê, né? Mas às vezes é o coração da pessoa pedindo para ela se conectar com aquela fase da lua. Às vezes é o coração da pessoa pedindo para ela sentir o que está acontecendo dentro dela e fora dela naquela estação. Então, essa sensação de acordar e sentir que está correndo contra o tempo, que está correndo contra o relógio, né? O dia nem começou, a pessoa já está cansada. É uma sensação nítida de que alguma coisa está fora da sintonia, fora da sincronia. Então, a ansiedade, ela está muito relacionada, tá, com esse calendário artificial que a humanidade está seguindo hoje. E passamos para frente. Então, os nossos corpos, eles foram feitos para um ritmo da natureza. Só que o mundo moderno nos impõe outro ritmo. Então, a nossa biologia, ela responde à luz do sol, às fases da lua, às estações do ano. E ninguém está ligado nisso, né? Ninguém, não, né? Algumas pessoas ainda estão ligadas nisso. E
E quando a gente começa a se conectar com essas fases da natureza, assim, tudo muda, né? E tudo vai melhorando. E o nosso organismo também vai ficando bem acostumado de se conectar com o que realmente importa, com o que realmente interessa, né? Que é a natureza. Então, as nossas vidas governadas por agendas, por luz artificial das telas, por notificações, é uma desconexão, né? E é uma verdadeira fonte de estresse, ansiedade e depressão. Então, seguimos em frente. Então, é muito, 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 muito importante que a cada estação do ano a gente se conecte com a medicina daquela estação do ano, porque cada estação do ano tem suas propriedades terapêuticas. No meu canal do YouTube tem uma live falando especialmente das propriedades terapêuticas da primavera, tá? E toda primavera eu vou fazer uma live assim, tá joia? Então aqui a gente só vai dar uma pincelada bem por cima mesmo, tá? Só para vocês saberem. Mas a cada estação a gente vai dedicar uma live, um momento, que vai ser praticamente um ritual, uma cerimônia, uma celebração daquela estação que vai estar entrando. Então, a primavera, ela é cheia de flores, né? Todo mundo sabe. Só que flor é remédio, gente. Flor é remédio para o nosso emocional, tanto é que existem os florais. Então, a época da primavera é uma época que existe, primeiro, um equilíbrio entre a luz e a escuridão, porque marca o mesmo tamanho entre os dias e as noites, certo? Então, isso nos ajuda a acessar mais equilíbrio interior, porque a luz do sol em relação à escuridão estão em equilíbrio. Então, isso nos favorece também encontrar o nosso equilíbrio. Por isso que a primavera também é uma estação mais leve, né? Nossa, é light, é gostoso. Então, é também uma capacidade nossa de florescimento interior, de crescer, de evoluir. É um período ótimo para novos começos, para novas oportunidades, para plantar as nossas intenções, os nossos projetos, os nossos sonhos, despertar o potencial mais elevado. É um renascimento e renovação espiritual. Então, é muito comum e muito mais fácil de sentir na primavera a alegria, a motivação, a criatividade, o entusiasmo, a esperança, porque nós estamos ali motivados pelas flores que estão emanando todo esse remédio emocional, né, pra gente, através dos seus perfumes, das suas cores. Por onde a gente anda, a gente consegue ver flores com muito mais facilidade na primavera. E só de olhar e passar perto, né, as flores, elas têm o elemental, né? Tudo na natureza tem um elemental que está ali para nos ajudar a sermos melhores. Então, só de estar passando perto de flores, todo esse movimento florido acontece dentro de nós também. Então, é legal na primavera movimentar o corpo com uma atividade física diariamente para a gente movimentar essa energia toda que está vindo, né? A alimentação na primavera é bom que ela seja mais fresca, mais leve, com frutas da época, com verduras, com coisas coloridas, porque a natureza toda está colorida. E o nosso corpo, o nosso ser, ele é a própria natureza, né? O nosso corpo ele é feito de terra, o nosso sangue ele é feito de água. O que nos dá vida é o ar e o que mantém nosso espírito vivo é o elemento fogo, também representado pelo Sol. Então, os 4 elementos estão em nós, mas ao mesmo tempo nós também somos esses elementos da natureza. Então, se nós somos a natureza, tudo que acontece na natureza acontece dentro do nosso corpo. Então, é aí que é a grande chave da gente viver sintonizado com o calendário da natureza, né, que são os ciclos da natureza, mas sabendo também qual é a medicina, quais são as propriedades terapêuticas de cada um desses ciclos. Então, na primavera, é mais comum, né, a gente sentir mais confiança para se abrir ao amor, porque a natureza está desabrochando, as flores estão desabrochando. Então, o nosso ser interno, ele também tem essa facilidade de desabrochar. Então, é o nosso momento de mostrar a beleza para o mundo, assim como as flores estão ali mostrando a sua beleza para o mundo. E é uma reflexão importante para nós, né, trazer essa pergunta: o que eu quero plantar na minha vida? Isso a gente se pergunta na primavera, tá? Então, gente, eu recomendo para você que quer estar acompanhando as nossas lives, que você tenha um caderninho para você fazer anotações. Não tanto da parte teórica das lives, porque geralmente eu sempre compartilho um PDF, né? Com o que foi falado na live, mas o caderninho sobre as suas reflexões. Então, quando troca a estação, dentro de nós troca também o momento espiritual de autoconhecimento e de melhoramento pessoal. Cada estação, ela tem um estilo diferente de autoconhecimento e de aprendizagem e de conexão espiritual e de curas e de autocuras. Então, sempre que troca uma estação, é legal você pegar o seu caderninho e anotar: nessa primavera eu aprendi isso, isso e aquilo, eu recebi uma cura disso e daquilo, minha família passou por uma mudança X. E você vai começar a ver, entende, que a frequência de cada estação, ela é totalmente diferente em termos das coisas que acontecem com a gente, com a nossa família. Porque a natureza, gente, ela é muito clara e ela é muito sofisticada. Apesar de ser simples, ela é muito sofisticada. É uma fórmula divina, perfeita, ancestral.
E quando a gente começa a se conectar e a observar e a anotar, né? Quando você anota, você ali fica registrado o que se passou com você em cada estação. E aí, depois que você faz isso por alguns anos, você vai ver que o estilo de cada estação, ele tem realmente a sua personalidade própria, né? De nos trazer ensinamentos, de nos trazer curas, de nos trazer mais conexão. Então, agora nós estamos no verão, tá? A grande intensidade de luz solar. Essa é a grande característica do verão. Então, com essa luz toda, gente, é o momento da gente aproveitar para ver o que precisa ser visto. Mesmo que sejam coisas difíceis, mesmo que você tenha que ver suas sombras, mesmo que você tenha que ver seus pontos fracos, mesmo que você tenha que ver suas falhas, mas você tem que ver, você tem que olhar para você mesmo, você tem que olhar para aquilo que você precisa melhorar. Então, não adianta achar que vamos pular etapas, porque ninguém vai pular as etapas, né? Existem etapas de autoconhecimento, etapas de melhoramento pessoal que não tem como pular. E tem coisas que só você pode fazer por você mesmo, né? E ver o que você precisa ver para se tornar uma pessoa melhor, com certeza é algo que só você pode fazer por você, tá? Mas a grande vantagem é que o verão também é uma estação leve, expansiva, alegre. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade de ver coisas importantes e que nem sempre é fácil de ver, tá? Mas fique atento, preste atenção e observe. Mas, ao mesmo tempo que pode ser um desafio ver tudo isso, a gente está circulado com essa alegria, com essa expansão, né? Com essa expressão toda do verão. Então, devido à luz solar, que é uma grande fonte de energia vital, a gente sente mais vitalidade, a gente está em expansão, é um período de agir, gente. Aproveita essa energia para agir, para fazer o que você tem que fazer. Sabe? Eu tenho que fazer uma mudança, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que dar um primeiro passo, eu tenho que entrar na academia, eu tenho que começar a fazer uma alimentação saudável. Aproveita esse momento, essa energia, essa vitalidade para agir, para fazer também o que tem que ser feito. É um momento de celebrar, né? É um momento de vitalidade, de abundância, de desfrutar os frutos do nosso trabalho que a gente fez nas outras estações. Então é legal, daqui para frente, que você vai começar a acompanhar essas estações, você vai observar tudo isso, né? A princípio parece uma teoria, uma coisa muito distante, mas, gente, olha, confia, isso aí tudo está acontecendo dentro de você. Se você parar para observar, você vai sentir. Conectar com a força solar e com a força vital. Expressar-se plenamente. Então, com essa expansão, com esse movimento que nos leva para a ação, é mais fácil de se expressar também. Né? Então, se tem alguma coisa importante que você precisa falar para alguém, aproveita essa energia de expressão e de expansão para resolver logo isso, sabe? É pedir um perdão, é dar um perdão, é ofertar uma palavra amiga para quem está precisando, é falar uma verdade que precisa ser dita, é falar um não que precisa ser dito, é falar um sim que precisa ser dito. Não sei o que o seu momento, a sua vida está pedindo, né? Mas o que eu digo é, aproveite para se expressar agora, porque vai ser muito mais fácil, né? E claro, sempre buscando uma comunicação pacífica, né? Como dizem os maias, que as palavras sejam doces e floridas, porque com uma comunicação doce e florida, a outra pessoa entende muito melhor, né, gente? E quantas guerras começaram pela falha na comunicação, pelo atrito na comunicação e pela agressividade na comunicação. Então, sempre que a gente puder se expressar no caminho da beleza, vai ajudar muito a manter a paz dentro do nosso coração, dentro das nossas relações, dentro das nossas famílias e dentro da humanidade toda. É também um período de fertilidade. Então, quem está querendo aumentar a sua prole, aumentar a sua família, é um bom momento, é um momento fértil, né? É ótimo para concretizar projetos, porque você está com energia, com vitalidade, com capacidade de ação. Então, é hora de pôr a mão na massa, é hora de dar os passos necessários aí para concretizar o que você quer. Celebrar as conquistas. É um momento de muita alegria, de movimentar o corpo com atividade física diariamente. Então, aproveite, se você quer agora ter uma rotina saudável com atividade física, aproveita esse momento que está calor, que está com vitalidade, que está com movimento fluindo dentro de você e começa de uma vez, aproveita o momento. Agora, no calor, é importante uma alimentação mais fresca e leve, tá, gente? Então, é importante comer coisas cruas no verão, porque vai ajudar a manter o seu corpo também fresco, vai evitar aquele excesso de calor. Pepino e melancia são 2 alimentos que ajudam bastante a manter o corpo fresco, ajudam a conter o excesso de calor do corpo. Porém, a melancia é ideal que a gente coma ela sem misturar com nada. A hora que você for comer melancia, de preferência, 2 horas antes e 2 horas depois da melancia, você não misturar com nada que não seja água, tá? Que daí vai ter uma digestão muito melhor. E vamos para
o equinócio de outono, que é a próxima etapa do nosso calendário natural ancestral. Ô, gente, você já parou para pensar? Imagina a humanidade toda sintonizada com as estações do ano, gente. Como a vida seria melhor, como a humanidade seria mais feliz, como cada pessoa seria mais feliz, né? Podendo aproveitar toda a potência de cada fase, de cada momento do ciclo da natureza. Isso é viver, gente, isso é viver. Equinócio de outono. Então, no equinócio de outono, assim como no equinócio da primavera, existe também aquele equilíbrio entre a luz e a sombra, né? O dia do equinócio é o dia em que o dia e a noite têm exatamente o mesmo tamanho, em termos de quantidade de luz. Então, também é um momento que favorece, né, esse equilíbrio entre a luz e a escuridão. Só que é um momento que já, aquela expansão toda do verão, ela já está indo no sentido centrípeto, né? Já está havendo uma contração, o caminho já está indo para dentro, tá? Então, é um momento de reflexão sobre a nossa jornada e sobre uma reflexão também de tudo que a gente colheu no verão, né? No verão a gente colheu os frutos do nosso trabalho. Aí quando chega no outono a gente reflete sobre tudo aquilo que a gente foi colhendo no verão. Então é um momento de introspecção e um momento que já é também uma preparação para o recolhimento e a quietude que vai acontecer no inverno. Então, acontece uma desaceleração e um equilíbrio. Então, é um momento bom para revisar e ajustar os planos, para aprender com as experiências do passado e reavaliar. É um convite para entrar na caverna interior. É um momento de introspecção, de olhar de frente às nossas sombras internas, né? Porque no verão aquela luz toda nos ajudou a ver o que a gente precisava ver. Mas aí a gente agora, nesse momento de introspecção do outono, a gente já está numa frequência mais de realmente olhar de frente para essas sombras, né? E mapear essas sombras e aprender a lidar com essas sombras, aprender a se relacionar com essas sombras. O que são as sombras? São as nossas crenças limitantes, nossos medos, nossas ansiedades, nossas inseguranças, né? Tudo aquilo que a gente precisa melhorar como ser humano são as nossas sombras, são os nossos defeitos, né? São os nossos pontos fracos e que todo mundo tem. E essas sombras, elas nascem dos traumas que nós sofremos, principalmente na infância. Então, eu fiz uma live chamada Roda de Cura da Vida, que é um método ancestral, indígena, xamânico, de mapear essas sombras, de mapear tudo que aconteceu na nossa vida. E uma vez você fazendo o mapa da sua vida, você consegue melhor compreender tudo, suas fichas vão caindo, e é um exercício realmente para mapear os traumas e mapear as crenças limitantes que nasceram desses traumas. Então, se você quer se tornar uma pessoa melhor, trabalhar na sua autocura, trabalhar no seu autoconhecimento, eu super recomendo que você assista essa live que está aqui gravada no meu canal, e ela se chama Roda de Cura da Vida, tá? E o outono é realmente o momento de olhar de frente com essas sombras e aprender a lidar com elas. E isso não é uma teoria, tá, gente? Isso acontece na prática, nas relações familiares, nas relações de trabalho. As nossas sombras, elas não são uma teoria que você vai ficar meditando e vai resolver tudo na meditação. Não, meditar é maravilhoso, é fundamental. Mas o trabalho espiritual, ele acontece nas relações humanas, tá? É nas relações humanas que essas sombras colocam as suas asinhas para fora e se mostram para você, e é ali que você vai aprender a se tornar uma pessoa melhor, realmente no dia a dia, na prática. E desprender do que não serve mais é uma super característica do outono, né, gente? A gente tá vendo o quê no outono? Todas as árvores perdendo as folhas velhas, deixando cair aquilo que já não serve mais. E aquilo que não serve mais para você é adubo para a natureza, né? Assim como nas plantas, o que não serve para você serve para outra pessoa. Então, no outono é legal se desfazer do que a gente não está mais usando, né? Deixar para trás o que não serve mais, sejam pensamentos, sentimentos, energias, emoções e até mesmo objetos, né? Objetos que a gente não usa mais. A alimentação no outono, aí ela já começa a ser é bom que a gente comece a comer coisas mais quentinhas, porque já está começando a ficar mais friozinho, e daí o corpo, ele quer coisinhas mais quentes para já ir se esquentando, né? Então, é bom também alimentos nutritivos para deixar o corpo físico bem nutrido e bem fortalecido para o frio que vai chegar. E também, no outono, é legal de estar fazendo atividade física diariamente. E passamos para o solstício de inverno. Então, o solstício de inverno já é o pico de maior escuridão, né? No dia do solstício de inverno é a noite mais longa e o dia mais curto. E a partir dali, cada dia vai tendo um pouquinho mais de luz. Então,
é como se fosse o nascimento da luz bebê, o nascimento do sol bebê, porque cada dia a luz vai aumentando um pouquinho mais. Então, nos países que o frio é drástico, que tem bastante neve, é uma situação difícil, né, gente? Imagina, não nasce alimentos na terra porque a neve é muito forte, o frio é muito rigoroso. Então, é um momento, assim, difícil, né? Aqui onde eu moro cai bastante geada. Então, também não chega a nevar, mas é bem frio. Então, a gente vê que no frio, aí a gente já entra naquele recolhimento, né? A gente até faz uma atividade física, mas, assim, é algo mais moderado, é algo mais só para manter a saúde, a circulação, porque existe um recolhimento, né? Então, esse momento também desse renascimento dessa luz, que a cada dia vai ser um pouquinho maior, representa também uma morte-renascimento, porque é como se a escuridão representasse a morte e essa luz que começa a ficar cada dia um pouquinho maior representa o renascimento. Então, é como se a gente celebrasse no solstício de inverno a fé e a esperança de uma luz que sempre nasce mesmo depois de um grande período de escuridão, de frio, de dificuldade, né? Antigamente os nossos ancestrais, eles passavam muita dificuldade no inverno, porque não tinham esses recursos de hoje em dia. Muitas vezes era difícil de ter alimentos, era difícil de ter abrigo para se proteger desse frio todo. Então, é um exercício de fé e esperança, porque essa luz, ela renasce, mesmo diante da maior escuridão, vai chegar uma hora que essa luz vai renascer. Então, vai ter essa introspecção, vai ter essa quietude, vai ter uma renovação, né? Porque é essa luz que está renascendo, então traz essa renovação. É um momento do corpo físico descansar, é um momento que a gente dorme mais, e isso é necessário para o corpo se regenerar, isso é necessário para a gente também ficar quietinho e refletir sobre si mesmo. É um momento de cuidar de si, de se aquecer, de nutrir a mente, de nutrir o espírito. É um momento de alimentação quente, de comer raízes, de comer comida bem nutritiva, né? Porque o corpo gasta muita energia para se manter na temperatura de 36 graus. Então, como fora do corpo está muito frio, o corpo por dentro ele tem que trabalhar para manter essa temperatura, né? Que o nosso corpo ele não pode sair muito dessa temperatura de 36 graus. E no frio gasta-se muita caloria e muita energia para manter essa temperatura. Então é onde a gente realmente come mais. Agora, não é porque a gente vai comer mais que a gente vai precisar comer besteira. Não, a gente pode aumentar essa quantidade de comida, aumentar essa quantidade de nutrientes, mas se alimentando de alimentos naturais, né, gente? Raízes e comidas quentes que sejam bem nutritivas. Então, como a gente está ali paradinho, quietinho, por causa do frio, a gente acaba, então, olhando mais para dentro. Como a gente já fez um estudo no outono das sombras, então a gente acaba reconhecendo que essas sombras existem, né? E honrar o que foi, é hora de honrar o que se foi, e preparar o terreno para os novos ciclos que vão vir pela frente. Então, é um momento de fortalecer a nossa luz interna, de fortalecer a comunidade, de compartilhar o calor humano, de fortalecer os laços de fraternidade, semear as sementes da intenção na noite mais longa do ano, na escuridão e no silêncio, para que germinem na primavera. Então, é importante você se programar, né, para que no dia do solstício de inverno, você esteja presente com você mesmo, semeando, né? Semeando as sementes de intenção do que você quer para a sua vida. Esses momentos de solstícios e equinócios, eles são portais, né? São momentos que eles não existe outro momento para você fazer isso, porque é um portal que se abre na natureza, de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol. Então, é importante que a gente realmente se dedique, né, a estar celebrando cada solstício e cada equinócio, porque é naquele momento que a magia acontece, né? É naquele momento que você realmente vai ter uma conexão espiritual com as propriedades terapêuticas daquela estação, daquela troca de estação. Então, ouvir os ensinamentos da Terra, buscando sabedoria e cura profunda, se conectar com os ancestrais e honrá-los. É um momento de purificação. Deixe ir tudo o que está morrendo e o que está terminando. Não segura, gente. Desapega, solta, deixa embora o que precisa ir. Então, é um momento de se libertar de velhos padrões emocionais. É um momento de contemplação, de fazer um balanço interno, uma avaliação e também um planejamento para o futuro. A atividade física, diariamente, ela é mais suave e moderada, né? Porque é um momento de quietude, é um momento de dormir mais, um momento de descansar, de regenerar o nosso corpo físico. Então, essa foi a medicina, né, das 4 estações. Então, gente, desejo mesmo do fundo do coração que toda a humanidade possa se conectar sempre com os solstícios, com os equinócios, e que possa viver
cada estação do ano dentro de si, porque tudo isso acontece dentro de você e na sua vida. É que a gente não foi educado a prestar atenção nisso. Né? O sistema nos educou para a gente se desconectar disso. Porque se a gente estiver conectado com isso, nós vamos ter poder pessoal, instinto, conexão espiritual, vamos ter a nossa força interior fortalecida. Né? Só que pessoas assim não são mão de obra escrava, né, para o sistema. E o sistema precisa de mão de obra escrava. Então é por isso que ele eliminou do nosso espírito esse calendário natural e incutiu um calendário artificial, né, que deixa a pessoa completamente bitolada. Então, gente, o que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente uma live, tá? Nós estamos aqui desmascarando todo um sistema que nos engessou em uma escravidão. Nós estamos aqui nos libertando, tá? Para que possamos ser a nossa essência na sua máxima plenitude. E seguimos em frente. E enquanto a Terra está dando volta em torno do Sol, a Lua está dando volta em torno da Terra. Então, a Lua, ela tem, gente, muita influência sobre o elemento água, né? Você pode perguntar para os pescadores, para os surfistas, eles se planejam de acordo com as fases da Lua, porque eles sabem que as marés modificam totalmente. E o nosso corpo, gente, é no mínimo 70% de água. Então, se uma lua cheia movimenta um oceano, você acha que a lua não vai atuar nos seus 70 litros de água? 50 litrinhos de água? Não sei quanto você pesa. Então, é claro que a lua vai atuar em todo o nosso sistema. Né? E isso é nítido. Né? Cabeleireiras, por exemplo, sabem a diferença. Quem faz depilação sabe a diferença total de você atuar de acordo com a lua, porque modifica. Quem planta, né? Eu tenho sítio, graças a Deus, sou abençoada de ter uma terra que cuida de mim, eu cuido dessa terra, e observando as plantas, gente, é nítida a diferença, né, de você plantar em determinada lua. Então, hoje, por exemplo, né, essa live, nesse dia que nós estamos fazendo a live, hoje nós já estamos encaminhando para a lua minguante. Então, é importante que você saiba em que lua está. Procura olhar para o céu, ou olhe no calendário, sabe, porque isso faz totalmente diferença, principalmente as mulheres. As mulheres são muito regidas pela lua. E a cada vez que troca uma fase da lua, a mulher vai viver outro arquétipo, né? Uma mulher não é uma só. Cada mulher são 4 mulheres, porque a cada fase da lua, a mulher entra em outro estado hormonal e automaticamente entra em outro estado de espírito, de humor, de relações. Então, gente, é muito inteligente a gente estar conectados com as fases da lua e com os ciclos da natureza. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui muito rapidinha, muito resumida. Mas o legal disso é realmente você se mapear. Você lá no seu caderninho, você anotar como você se sente em cada fase da lua. E você vai notar a diferença. E depois que você fizer isso por uns 3 meses, você vai ver que existe um padrão que se repete. E aí você vai ver que o seu comportamento é totalmente diferente em cada fase da lua, né? E claro, as mulheres tentar observar o seu ciclo menstrual em relação a cada fase da lua, e aí você vai ter um mapa comportamental seu. E é claro que você vai saber que tem dias que são muito mais propícios para você descansar, ou para você colocar seu serviço em dia, ou para você ter inspiração, criatividade, para escrever um projeto, né? Ou para você marcar uma reunião importante. Você vai ver que esse seu padrão de comportamento, de sentimento, ele se repete. E aí você consegue aproveitar muito melhor cada um dos dias do seu ciclo. Porque você se conhece, você conhece o seu ciclo. E é um padrão que se repete. Mas você só vai saber sobre você mesmo se você mapear mesmo. Como eu me sinto no primeiro dia de cada lua, no segundo dia de cada lua, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo de cada lua. Então, a lua nova, gente, ela é um momento de introspecção, de mapear as sombras internas, de início de novo ciclo, de descansar, de refletir. A lua crescente, aí a energia já começa a crescer, né? Aí já dá aquela disposição para trabalhar, é uma lua ligada à prosperidade, não é porque a prosperidade vai cair do céu, é porque a gente tem mais energia para trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Porque a gente tem mais capacidade de ação, porque a energia está crescendo. A lua cheia, essa energia da lua chegou no seu ápice, então é um momento de agradecer, de celebrar a vida, de manifestar e realizar projetos. A lua minguante, a gente agora está saindo da cheia e estamos entrando na minguante, né? Acho que daqui a 2 dias vai ser o ápice da minguante. Então, a lua minguante, como ela tem um movimento para dentro, então ela já favorece a nossa intuição, a nossa limpeza energética, a liberação do que precisa limpar, do que precisa deixar para trás. É um desapegar do que não serve mais.
Então, olha que coisa rica isso, né, gente? É ouro, simplesmente é ouro a gente saber o que acontece com a gente em cada ciclo da natureza. Quando a gente sabe disso, a gente aproveita muito melhor cada um dos dias da nossa vida. E eu espero que você daqui para frente realmente queira viver essa vida no calendário natural, nesse calendário verdadeiro. Isso é o calendário, gente. O resto é armadilha. Seguimos em frente. Ah, só uma coisinha. A relação entre os ciclos lunares e as estações do ano. Então, enquanto a Terra está dando uma volta completa no Sol, isso leva 13 ciclos lunares completos. Então, se você pegar uma calculadora e fizer a conta aí, bom, então nós temos cada ciclo lunar são 28 dias, precisa de são 13 ciclos lunares para completar um ano, ou seja, são 13 ciclos lunares para a Terra dar um giro completo em torno do Sol. Então, isso é um ano. Um ano significa 28 vezes 13 luas. Então, no calendário da natureza, não existe 12 meses. O correto seria existir 13 luas, 13 ciclos lunares completos, certo? De uma lua nova, uma lua crescente, uma lua cheia e uma minguante. Essas 4 fases da lua vai dar, em média, 28 dias. Tudo isso multiplicado por 13 vai dar 364 dias, e isso é um ano verdadeiro. E os maias, eles celebram o dia fora do tempo, né? Para completar os 365 dias. Vou pedir para o pessoal da minha equipe localizar o do calendário maia, que é uma lista de dos 20 naguais. Acho que não foi. Ô, Matheus, isso, é esse. Isso. Então, gente, agora nós vamos falar um pouquinho do calendário maia. Eu aprendi esse calendário maia diretamente com o sacerdote maia vivo dessa geração. Então, bebi direto da fonte, estou aqui compartilhando com vocês. Então, para os maias, além de ter as estações, além de ter as fases da lua, existe a vintena dos 20 naguais. Ou seja, são essas 20 energias, né, que se repetem. Cada dia é uma energia. Por exemplo, hoje, nesse dia aqui que nós estamos fazendo essa live ao vivo, é o Can, é o dia da serpente, é o dia da evolução. Seria o dia 15 da vintena, tá? Então, só para você saber o que é esse dia hoje. É o dia da evolução. Então, os maias acreditam que nesse dia da evolução é um dia da gente realmente colocar a serviço da humanidade os nossos dons e os nossos talentos. E quando a gente faz isso, a gente vai se emplumando, ou seja, a gente vai ganhando méritos espirituais. E no mundo espiritual, as penas, elas têm esse significado de mérito. Então, é por isso que é a serpente que vai se emplumando. À medida que vamos trabalhando pelo bem da humanidade, nós vamos nos emplumando, nós vamos evoluindo e ajudando também a humanidade a evoluir. Hoje também é o dia de ter relações sexuais para fins espirituais, tá? Então, essa é a energia desse dia, segundo o calendário maia. Por exemplo, amanhã é Kemi, é o dia dos ancestrais, é o dia dos novos ciclos, é o dia da morte e do renascimento. Então, amanhã é dia de homenagear os ancestrais. Então, eu recomendo você que está aqui ao vivo comigo, amanhã você fazer uma oração para os seus ancestrais, porque amanhã é dia disso, é dia de rezar por eles, né? Depois de amanhã, vai ser Kej, é o dia das 4 direções, é o dia de honrar as 4 direções, leste, oeste, norte, sul, agradecer essas direções, porque elas são os pilares que sustentam a nossa vida aqui nesse mundo do meio, né? Porque tem o mundo de baixo, que é a terra que a gente pisa e tudo que está embaixo dela, tem o mundo de cima, que é o céu, que está em cima de nós, e nós estamos aqui nesse mundo do meio, entre a terra e o céu, é onde mora o nosso coração. Mas o que sustenta esse mundo do meio são as 4 direções. Então, é de fundamental importância, né, que a gente saiba onde nasce o sol. Ah, ali é o leste. Honrar o leste, honrar o sul, honrar o oeste, honrar o norte, honrar essas 4 direções. Então, depois de amanhã, para você que está aqui ao vivo comigo agora, vai ser o dia de honrar as 4 direções. E o animal que representa esse dia seria o veado, né, que é um animal de 4 patas, que representa essa estabilidade. Então, o dia de honrar e agradecer as 4 direções é o dia também da gente pedir estabilidade física, estabilidade mental, estabilidade emocional, estabilidade espiritual e até mesmo estabilidade financeira. Então, assim por diante.
O próximo dia, que seria o dia 18, é o dia Kuan Yin, é o dia da semente. É o dia de honrar e agradecer todas as sementes. E é o dia também de homenagear os nossos filhos, que são as nossas sementes. É o dia de semear e plantar sementes na terra. Então, gente, eu até me arrepio, né? Porque imagina se toda a humanidade estivesse sintonizado com isso. E assim, quando eu aprendi isso e eu comecei a observar essa vintena desses 20 naguais, é impressionante como sempre acontece alguma coisa muito importante relacionado a essa força espiritual desse dia, né? Por exemplo, 19, que é o Toji, é o dia do pagamento, o dia do agradecimento, é o dia de pedir perdão, é o dia do fogo. Então, é um dia de muito bom para rezar diante do fogo. O animal que representa esse dia é o tigre negro. E é o dia, assim, se você tiver que pedir perdão para alguém ou perdoar alguém, é um dia perfeito para isso. É um dia perfeito para você agradecer alguém, para você agradecer a vida, para você agradecer tudo. E é um dia muito importante de se fazer pagamentos. Se você estiver devendo alguma coisa para alguém, é o dia de fazer pagamento. E o último dia da vintena, que é o Tizi, que é o dia do cachorro, né? O animal que representa esse dia é o cachorro, é o dia das leis. Então, é o dia de rezar pelos governantes, né? Que os governantes sejam guiados pela luz, pelo amor, pela harmonia, né? Pela justiça. É o dia de você, por exemplo, se você for entrar com um processo na justiça, é um dia maravilhoso para você entrar com um processo na justiça, porque é um dia bom para resolver coisas relacionadas à justiça, às leis, né? Então, gente, isso é ouro, né? Você saber o dia que vai dar mais certo para você fazer cada coisa na sua vida. Pensa bem como a probabilidade de tudo dar mais certo é muito maior. Porque é um mapa, você tem um mapa. O dia que é bom para fazer cada coisa, né? Agora, você sabendo disso, você tem que também fazer a contagem desses dias, né? Então, eu fiz um calendáriozinho, meu, Maia, e todo dia de manhã eu passo para frente a próxima folha e já acordo sabendo qual é o dia e o que eu vou agradecer naquele dia, pelo que eu vou rezar naquele dia, e eu sempre procuro fazer algo importante relacionado à energia daquele nagual daquele dia. E mesmo que eu não queira fazer alguma coisa, vai se apresentar alguma coisa importante relacionado àquilo. Né? O primeiro dia é Bats, é o dia do início, né? É o dia do fio, é o dia do tempo, é dia também dos casais se dedicarem a passarem tempo juntos, a se conectarem, porque o início da vida depende dos casais, né? Os casais têm que estar unidos para que a vida continue. Então, é um dia muito legal para os casais se conectarem. O segundo dia é o dia do caminho, é o dia do destino, é o dia da missão de vida. Então, é o dia da gente se dedicar à nossa missão de vida, né? É um dia dos viajantes, é um dia de viajar, porque está relacionado ao caminho e à caminhada. O dia 3 é o dia da abundância, e a abundância está muito relacionado às plantas, né? Porque o nosso alimento, ele é a base de plantas. Então, quem tem as plantas para comer, tem abundância. Então, é um dia de trabalhar na terra e é um dia de honrar e agradecer todos os trabalhadores rurais, os trabalhadores que trabalham com plantas. O dia 4, Ix, é o dia da mulher. É o dia de honrar e agradecer as mulheres, a terra e a lua. O dia 5, Tzikinn, é o dia da águia, é o dia da fortuna, o dia da visão, dos negócios e da família. Então, é um dia bem relacionado à prosperidade. É um dia legal para você trabalhar coisas da sua empresa, dos seus negócios. Ajmak, o dia 6, é o dia do perdão, representado pela abelha. Então, é um dia que temos que tomar cuidado com a fala, porque é um dia em que a nossa fala deve ser assertiva, deve ser pacífica. E é um dia perfeito para se pedir perdão, ou para perdoar alguém. E esse perdão ele é feito através da palavra. O dia 7, Noj, é o dia do conhecimento, o dia da sabedoria, né? O dia de aprendermos uns com os outros, de aprendermos também com a terra, né? E o dia de honrar e agradecer o sistema nervoso, a sabedoria, o conhecimento, os estudos. O dia 8 é o Tijax, dia da obsidiana, é o dia de cortar males, é o dia de mandar para longe energias intrusas, energias que não são boas, né? Dia de limpeza espiritual, e é o dia também dos médicos, dos curandeiros, porque são eles que tiram as doenças das pessoas. O dia 9, Kawok, é o dia da família, representado pela tartaruga. Então, é o dia de rezar pelas famílias, de fazer atividades com as famílias, de trabalhar em grupo, de trabalhar em comunidade. Adpo é o dia do homem, o dia do sol, o dia do guerreiro, é o dia de honrar e agradecer o masculino, de agradecer os homens, de agradecer o sol, e dia de honrar também o nosso guerreiro interior. É o dia em que é importante a gente lutar pelo que realmente vale a pena, né? Porque o nosso guerreiro interior é bom que ele seja direcionado para lutar pelo que realmente importa, lutar pelo que realmente é importante. O dia 11, Imox, é o dia da água, o dia de agradecer as águas, de rezar para que a humanidade cuide das águas. É o dia de mudança, né? Se você quer uma mudança, você
Reza aí nesse dia, porque a água, ela simboliza essa transformação, essa mudança, né? E é um dia também forte de poder espiritual sobrenatural, e é um dia de rezar pelo nosso emocional, né? Porque a água, ela também representa o nosso emocional. Então, de rezar para que esse emocional flua, né? Para que haja fluência na nossa vida, para que o nosso emocional seja fluido e equilibrado. O dia 12 é o dia do vento, é o dia do elemento ar, representado pelo beija-flor. É dia de pedir renovação, né? Porque o vento vem soprando, ele renova. É dia de pedir para o vento levar embora as tristezas, as raivas. E dia de agradecer o vento, agradecer o ar, né, gente? Porque sem o ar a gente não vive. Poucos minutos sem respirar, já era. Então, você já parou para um dia na sua vida para agradecer o ar que você respira? Ele é muito sagrado e muito necessário. O dia 13, Akbal, é o dia da dualidade, é o dia da gente aprender a lidar com a dualidade. A luz e a sombra, a alegria e a tristeza, o homem e a mulher, o frio e o quente, o sol e a lua, o dia e a noite. Então, é o dia de trabalhar esse equilíbrio entre a luz e a sombra. O 14 é o Kat, é o dia da aranha, é o dia da teia da vida. É o dia de percebermos que estamos todos conectados numa grande teia da vida. E de estarmos atentos aos nós que podem acontecer na teia da vida. E esses nós, eles acontecem através das nossas escolhas. Então, é dia de rezar para que esses nós se desfaçam da nossa vida, né? Que tudo que esteja bloqueado na vida aqui seja desemaranhado, mas é dia de refletir sobre as nossas escolhas, porque é o que a gente escolhe que vai fazer a coisa emaranhar ou que vai fazer a coisa estar fluida e correta. E aí a gente chega de novo no 15, que é o Can, que é o dia de hoje, o dia da serpente emplumada. Então, gente, seria legal fazer uma live só sobre isso, né? Isso, quem começa a estudar esse calendário maia, ele não é teórico, ele está muito relacionado ao cacau medicinal. Então, por exemplo, pessoas que fazem rituais com o cacau sagrado, elas têm que saber esses naguais. A pessoa que for servir um cacau medicinal para outra pessoa, ela tem que saber qual é o nagual do dia, porque o cacau medicinal, ele vai atuar na cura dessa energia do dia. Tá? Então, se você gosta de cacau medicinal, se você tem um chamado nessa área do cacau, você tem que fazer esse estudo. E é um estudo prático mesmo. Você acorda, faz o seu cacau medicinal, sabendo qual é o nagual do dia, toma esse cacau e simplesmente pede para aprender com esses naguais. Tá? Então, eu fiz isso por bastante tempo. Você pode ver que só de ver a palavra-chave, eu sei o que representa a energia de cada dia. Porque eu não decorei nada disso, não. Só que eu pratiquei isso muito. Eu aprendi diretamente com a energia de cada um desses naguais. Nagual significa a força de cada um desses dias. Então, é um estudo maravilhoso, né, gente? Você aprender diretamente com o espírito da energia das coisas, que são sagradas. Seguimos em frente. Então, gente, até agora eu falei de naturopatia. Até agora eu falei de como ter as forças da natureza como aliados para a nossa vida ficar muito melhor. Como a gente ter essa conexão com a natureza, né, para ter mais saúde, para ter mais felicidade, para ter mais prosperidade, para ter tudo de melhor na nossa vida. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Quantec Pro, que é a tecnologia de radiônica que eu uso para os meus atendimentos terapêuticos. Então agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho como terapeuta para apresentar para vocês, né, como funciona o meu atendimento terapêutico, que ele é feito com essa máquina que está aqui. Ela se chama Quantec Pro. E é a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo. O que é radiônica? É enviar frequências quanticamente à distância para pessoas, para animais, para residências, para plantações, para processos jurídicos, para imóveis. É enviar frequências à distância. Então, isso é a radiônica, e eu faço essa radiônica com esse equipamento. Seguimos em frente. Esse equipamento, eu conheci esse equipamento num curso do Dr. Lair Ribeiro, tá? O Dr. Lair Ribeiro, ele, em algumas situações, usa esse equipamento, e eu aprendi num curso que eu fiz com ele. Esse equipamento, ele foi desenvolvido, né, com o apoio e a colaboração da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, né, e com a Universidade de Freiburg, na Alemanha. Então, é uma tecnologia bastante avançada, e várias outras universidades fizeram pesquisas também com essa máquina, tá? Deixa eu pegar aqui, onde que eu anotei, que eu acho que eu não consegui colocar no slide. Mas não tem problema, não. Podemos seguir em frente, então. Podemos seguir em frente. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns estudos científicos, só alguns, mas nessa área emocional, tá, gente? Porque como a gente estava falando
do nosso calendário natural, do nosso calendário ancestral, e como isso influencia principalmente na ansiedade e nos processos emocionais. Então, eu vou estar trabalhando aqui hoje alguns estudos nessa área mais do emocional, tá? Mas tem pesquisas feitas mais focado para sintomas de saúde física e várias outras questões. Então, no Hospital Universitário de Freiburg, da Alemanha, houve um estudo com o Quantic, né? Os participantes relataram significativamente menos nervosismo após o tratamento, e menos exaustão e mais energia. Então, imagina, né, se uma universidade alemã documentou a redução de nervosismo e de exaustão, imagine o que isso pode fazer na nossa rotina, né? Um estudo clínico publicado na Unesp e na Unimar, com o efeito agudo no coração. Então, eles pegaram pessoas e emanaram 12 segundos de frequência do Quantic para essas pessoas, mas não foi através da foto, como geralmente a gente faz. Foi a pessoa segurando o aparelho na mão. Aí não foi à distância, né? Foi algo presencial. Eles colocaram frequências para calma, a pessoa segurou o aparelho, recebeu essas frequências, e essa ansiedade que se manifesta biologicamente no corpo físico, a ansiedade acaba alterando a saúde cardíaca. Então, nesse estudo, com apenas 12 segundos de emissão, houve uma mudança no sistema nervoso autônomo, com a redução da atividade simpática. A atividade simpática, gente, é o sistema de luta e fuga, é o sistema do estresse, é aquela correria, eu tenho que lutar, eu tenho que fugir, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar o boleto. Esse estresse é a atividade simpática, que está relacionada à ansiedade, que está relacionada à agitação do coração, né, que se manifesta trazendo problemas cardíacos. E nesse estudo, depois de 12 segundos de frequências, diminuiu essa reação bioquímica do estresse e aumentou o parasimpático. O parasimpático são as nossas reações de relaxamento, de harmonia. Aí, o terceiro caso foi um estudo feito com ansiedade e insônia, porque ansiedade e insônia são primas irmãs, né? Então, foi feito um estudo duplo cego, com 134 pessoas sobre a qualidade do sono. O grupo tratado teve melhora estatisticamente significativa na qualidade do sono, no bem-estar geral, especialmente aqueles que estavam estressados e insatisfeitos com o ambiente. Então, a ansiedade não deixa as pessoas dormir direito, né, gente, e nem viver bem. Então, imagina que maravilha poder ter a ajuda dessa ferramenta, dessa tecnologia, para ajudar, né, gente, para nos ajudar a chegar mais perto do equilíbrio, mais perto da saúde, mais perto da harmonia. E no quarto caso que eu trouxe aqui para vocês, uma veterinária que trata animais agressivos ou assustados, que seria a ansiedade de animais, né? Então, ali é legal esse trabalho com animais, porque ele tira a opção do efeito placebo, porque os animais, eles não estão sujeitos a efeito placebo, né? Então, é interessante, porque se ajudou animais, então significa que também vai ajudar pessoas, vai ajudar plantas, vai ajudar residências, vai ajudar tudo, né? Porque os animaizinhos, eles estão ali, né? Nesse caso, ela fez uma acupuntura virtual para que eles não precisassem se estressar com as agulhas e teve muitos resultados. Eu ia colocar para vocês aqui o nome dessa veterinária, o país que ela estava, e também esse, do caso 3 do estudo duplo cego, e eu esqueci de colocar. Mas se vocês tiverem curiosidade de saber qual foi a universidade que foi feito esse outro, o teste número 3, e também o nome dessa veterinária, o link da onde está essa pesquisa que foi documentado, tudo isso, é só me pedir, tá, gente, que está tudo documentado, tem o link, tem o nome, tudo certinho, tem artigos científicos, tá, sobre tudo isso. E vamos para o nosso próximo. Então, o estudo científico médico mediu o reequilíbrio e os resultados foram imediatos, né? Foi aquela de apenas 12 segundos com o Quantic emitindo a frequência para a pessoa. Então, houve redução significativa de estresse, tá? Medindo o equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E a diminuição da glicemia, tá? Porque, gente, a diabetes, né, a resistência à insulina, ela tá muito ligada ao estresse. Então, por exemplo, quem tem diabetes tem que dar um jeito de se livrar do estresse, fazendo atividades de lazer, fazendo atividade física, eliminando aquilo que não serve mais na vida, porque o estresse, ele mexe na glicemia do sangue, tá? Então, um dos fatores que desencadeiam diabetes é o estresse. E nessa redução do estresse, nesses 12 segundos, eles mediram o sistema nervoso e viram que melhorou, e eles mediram o nível de açúcar no sangue, e melhorou o índice de açúcar no sangue, quando esse estresse diminuiu. Então, olha que coisa impressionante, né, gente? Vamos lá para o próximo. Então, essa tecnologia Quantic, ela emite frequências para todos os nossos corpos, né?
No caso do tratamento à distância, que é o que eu faço, é através da foto da pessoa, do nome completo e da data de nascimento. Eu coloco os dados da pessoa na máquina e a máquina vai escanear a pessoa, todos os corpos da pessoa, todo o campo morfogenético da pessoa, vai escanear todo o invisível que modela a realidade física dessa pessoa e vai selecionar as frequências que a pessoa está precisando e vai emitir as frequências à distância quanticamente para o corpo físico, para o corpo energético, para o corpo emocional, para o corpo mental, para o corpo espiritual. Então, gente, que tecnologia maravilhosa, né? Muito, muito, muito legal. E seguimos em frente. Aqui eu coloquei para vocês um dos artigos científicos lá daqueles casos que eu contei a história para vocês. Só para a título de ilustração, mas aí podemos seguir adiante. Até a CIA, a Agência Central de Inteligência do Governo dos Estados Unidos, fez estudos e experimentos práticos com essa tecnologia Quantic, né? Porque esse Quantic, ele faz toda essa mágica, entre aspas, que não é mágica, que é ciência, que é mecânica quântica, ele faz tudo isso através do ruído branco, né, do diodo de ruído branco. Então, até a CIA comprovou essas capacidades, afirmando que os resultados mostraram efeitos em conformidade com a expectativa. E vamos para o próximo. Em 2010, essa tecnologia Quantic ganhou na Crimeia medalha de ouro de inovação no setor de progresso da saúde. Então, maravilha. Seguimos para o nosso próximo. Agora, gente, eu quero compartilhar com vocês testemunhos que eu recebi dos meus clientes. Porque é muito legal a gente conhecer a teoria, conhecer a base científica que sustenta tudo isso, mas assim, o que arrepia e o que alegra o meu coração mesmo é receber esses depoimentos. Então, essa pessoa mandou esse depoimento. Tenho fé que em 2021 terei minha caixa orgânica. É um depoimento bem antigo. É que a gente também trabalha com a caixa orgânica, que é um equipamento de saúde natural, que aí é outra coisa. Mas a pessoa estava contando, né, que ela também quer ter a caixa orgânica. Ela disse: virei fã de carteirinha e senti na minha saúde as transformações que as emissões do Quantic Pro fizeram por mim. Só para citar, me libertei de 2 antidepressivos, o bupropiona e a venlafaxina. Faz 9 meses que não os tomo mais. E olha que esse ano tirou a prova de qualquer situação. Ô ano encrencado, Deus nos livre. Beijos e Deus os abençoe. Então, gente, é muito emocionante receber esses depoimentos. E temos mais, temos próximos. Vamos lá. Não quero ficar sem as emissões por conta da depressão, pânico, oscilação de humor e a herpes zosters. Ela me livrou de tudo isso. Ademais, é acréscimo. E aí eu respondi para ela, né, que maravilha que as emissões do Quantic estão te ajudando. E vamos que vamos. Acredito que o Quantic tem me ajudado a vida com mais clareza mental, mais autodomínio emocional. Coisa linda, né, gente? Ver as pessoas melhorando, ver as vidas melhorando, é maravilhoso. E não sei se é o Quantic ou o floral que você me indicou, mas estou bem melhor. Tristeza indo embora, alegria voltando. E aí eu respondi: que maravilha, Marco. Que bom que o Quantic e as práticas de autocura estão te ajudando. Então, gente, imagine acordar sentindo-se em paz e não em uma correria contra o tempo, né? Essa é uma vida em sincronia. Então, tanto você viver o calendário real, verdadeiro da natureza, vai te ajudar muito a você realmente acordar se sentindo em paz, porque você vai acordar vivendo no ritmo natural da natureza, tá? Só que não é fácil, é um desafio muito grande, porque existe todo um sistema que cria armadilhas para que a gente saia do nosso equilíbrio, para que a gente saia da nossa harmonia, tá? Então é aí que entra as terapias naturais, né? É aí que entra essa tecnologia Quantic para nos ajudar. É aí que entra a naturopatia, que significa ter os recursos da natureza para nos ajudar a ter uma vida melhor, seja com plantas medicinais, com florais, com homeopatias, com os alimentos mais adequados para os seus objetivos, a atividade física mais adequada para o seu objetivo, a oração mais adequada para o seu objetivo, enfim, tudo que é natural e que pode te ajudar, né? Então, é com isso que eu trabalho, né? Com ferramentas naturais para nos ajudar, porque não é fácil viver nessa civilização moderna que nós estamos. É muita armadilha para nos tirar do nosso eixo, é muita armadilha para escravizar o nosso espírito e o nosso tempo. Seguimos. Então, eu quero apresentar para vocês o tratamento natural à distância que eu faço com a emissão Quantic Pro unida com a naturopatia. Então, esse tratamento natural à distância, ele é para quem quer ter mais saúde, mais harmonia, né? Harmonia familiar,
bons relacionamentos, sucesso e realizações pessoais e profissionais, e mais prosperidade plena também, porque ajuda muito, tá? Muita gente contrata esse tratamento para ter prosperidade. Muita gente contrata para a área da saúde, outros para a área de vender imóveis, de alugar imóveis, de melhorar suas lavouras, de proteger suas residências, de conseguir vitória em processos jurídicos, né? Então, ao receber esse tratamento, você recebe frequências de autocura e a orientação e acompanhamento de naturopatia. Então, tudo isso ajuda a melhorar a saúde e a melhorar a vida. Então, ajuda a conquistar uma saúde mais plena e uma vida mais feliz e mais prosperidade, né? Tudo isso ajuda a melhorar. Esse foi o nosso momento de hoje. Esses foram os nossos ensinamentos de hoje. Se você quer dar uma guinada na sua vida, se você quer entrar nesse 2006, agora que você sabe o que significa um ano, agora que você sabe o que significa o ano novo, e se você quer entrar nesse ano novo, assim, com essas frequências quânticas dessa tecnologia avançada, se você quer entrar esse ano com a naturopatia te ajudando aí através dos recursos da natureza, trazendo melhoras para a sua saúde, para a sua vida. Conte comigo como sua aliada nessa jornada de transformar a sua vida, de turbinar a sua vida, de escolher ter a sua vida melhor, tá? Através da natureza e através dessa tecnologia avançada. Então, é só me passar mensagem no WhatsApp que eu estou à disposição. Essa é a minha missão de vida, é auxiliar pessoas a melhorar a sua saúde e a sua vida através da natureza, através de recursos naturais. E através também do autoconhecimento e da parte energética, né, que essa tecnologia quântica traz. Imagina receber frequências à distância. É uma bênção. Então é isso aí, gente. Vamos fazer nossa oração do dia? Vamos respirar fundo. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Arroa, grande Espírito, divino mistério criador, grande Espírita, grande Mãe Terra, meus ancestrais, meus mestres, meus mentores. As 4 sagradas direções, as 7 sagradas direções. Eu, Rose Nayana, Bregolato de Campos e Aguareté, onça pintada, rezo aqui para que toda a humanidade possa honrar e agradecer a natureza, se conectar com a natureza. Que toda a humanidade possa viver no ritmo natural da natureza, viver no calendário biológico da natureza. Que todo ser humano desperte para saber que é a própria natureza e que a natureza acontece dentro de si, dentro dos seus órgãos. Que a humanidade cuide da natureza, que a humanidade honre a terra que pisa, honre o ar que respire, honre o ar, a água que está bebendo, honre o calor do fogo do sol que te aquece, que mantém você vivo. Que todos possam ser mais felizes, que todos tenham saúde plena, harmonia emocional, conexão espiritual. Que todo ser humano encontre a paz dentro do seu coração. Que haja paz entre as pessoas, que haja paz dentro das famílias, que haja paz entre as famílias, que haja paz entre todos os povos de todos os planetas. Que os corações sejam guiados pelo amor, pela luz, pela paz, pela harmonia, pela alegria e pela amizade.
pela fraternidade. E hoje eu encerro aqui com uma canção indígena, para que todos nós possamos honrar, agradecer e nos conectarmos com os elementos da natureza. Esses elementos da natureza que sustentam a nossa vida. Não sou cantora, mas sou ousada e gosto de rezar. E a oração indígena, ela é cantada, porque quando a gente canta, quando a gente coloca melodia nas palavras, as palavras ganham mais luz, mais brilho e mais potência. Terra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Terra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Terra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Terra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Muito obrigada pela companhia, pela escuta, por esse momento tão maravilhoso, tão especial. Fique atento aos seus sonhos, porque o seu inconsciente poderá se comunicar com o seu inconsciente, porque hoje nós estivemos aqui realmente desmascarando coisas muito importantes. Que você possa cada vez mais se conectar com a natureza, ter mais saúde, ser cada vez mais feliz. E que você e sua família seja muito abençoado, que você e a sua família tenham um verão maravilhoso e abençoado. Uma linda noite de sono, lindos sonhos e até a nossa próxima live. Para entrar em contato comigo, é só me passar a mensagem no WhatsApp, que amanhã eu responderei a todos com muito amor e com muito carinho. @mitakuye, oi assim por todas as nossas relações. Eu sou Iaguareté Onça Pintada e assim falei. Ahá.